Bom dia, Deus! Jesus aqui São Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar em nossa presença, por anotar nosso nome no livro da vida. Obrigado, Pai. Fecha teus olhos, vou orar por você, Pai amado, Pai querido, cura, libera a todos, Pai. Ajuda a todos no que necessitam. E a você que não agradece o que Deus faz, o que alguém faz por você, as lutas, as prisões que enfrentam por vocês. Cuidado, está tudo anotado aqui no livro da vida e Deus vai cobrar. Igual os 10 leprosos que Jesus Cristo curou os 10 e só um agradeceu. Hoje é pessoas que quando você luta por elas, faz isso. Mas isso é bom porque Deus faz cada luta que fazemos pelos outros que não agradecem, colocar aqui, ó, no livro da vida. Pior coisa é traição. Mas Deus é conosco. Deus abençoe a todos. Agradeçam ao benefício que recebe de qualquer pessoa que seja. Vamos continuar Mateus 8, versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Veja, imagine Jesus Cristo hoje, e a pessoa dizer: Jesus, estou com febre, ele tocar. As pessoas da farmácia vão ter raiva dele, os bioquímicos, os médicos. Jesus, eu estou com câncer. Jesus vai, seja curado. Jesus, tem uma pedra na vesícula, seja curado. Meu coração tem que fazer cirurgia, seja curado. Imagine se alguém gostaria de Jesus hoje. Jesus, estou com fome. Senta aí, toma um pedacinho de pão, mas é pouco, coma. E sobeja. Jesus, estou com sede, bate na pedra, sai água. Jesus, estão querendo me pegar, fazer mal a mim. Jesus disse: os anjos estão aqui. O mundo todo teria raiva de Jesus hoje, porque tudo está nele. Riqueza, proteção, alimento, saciar a sede. Então voltem para Cristo, confie nele, confie nele. Se ele quiser, ele faz. Vamos continuar. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Curou todos os que estavam enfermos. Diferentemente de muitas religiões, de falsos profetas, vem aqui ser curado, e começa dos teatros. Aqui não, Jesus diz: curei todos endemoniados e enfermos. Todos, não sobrou um que chegou a ele. Olha a diferença do pregador para um falso profeta. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E tudo isso, os endemoniados, loucos, doenças, foi embora na cruz quando Jesus morreu. Por isso que ele ficou desfigurado de tanta doença que ele levou, que ele tirou do mundo. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque Deus, todo mundo é dele. Por isso que ele disse: não tem onde reclinar a cabeça. Qualquer lugar, para ele, é lugar. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Veja aqui, Deus queria ver qual era a fé dele. Porque imagine você perder um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, e você não poder sepultá-lo. Saber que está ali, você pode sepultá-lo, mas vai escolher entre Deus e sepultar os mortos. E ele escolheu a Jesus. E nós, será que fazemos isso? Vamos escolher a Jesus, porque ninguém vai deixar morto na terra. Serão todos sepultados. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo.
E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Isso aqui, ele está falando, Deus, que hoje, em 2026, passaremos por turbulência, por ondas maiores do que essa. Mas não temamos. Passaremos fome, dificuldade, perseguições, prisões, mas não temamos. Porque Deus é conosco e a bonança vem. A bonança vem. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gersezenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Até os demônios conhecem a Deus e o povo não. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja que não era chegada a hora. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Veja que hoje muitas pessoas dizem: não como porco porque é endemoniado. Não existe. A manada toda morreu nas águas. Toda aquela manada, não ficou um só. Então não existe isso aí. Ali foi só para eles se retirarem, que Deus ordenou. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Veja, por que fizeram isso? Eles expurgaram Jesus, expulsaram Jesus, porque Jesus, os demônios que entraram nos porcos, matou toda a manada da cidade. Então eles acharam ruins porque não olharam para o benefício, que não ia ter mais violência naquela cidade pelos endemoniados, mas sim pelos porcos, que podiam criar novamente. Hoje, 2026, está do mesmo jeito. Estão cuspindo, estão machucando, crucificando Jesus para voltar a sofrer a escravidão. Igual o povo fazia no Egito. Para que tirou a gente para sofrer? Porque não deixou lá no Egito. E sofrendo, apanhando, escravizado. Capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca, numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Veja, peça a Deus e Deus fará. Apenas creia, mesmo que não aconteça, creia, porque nossa salvação é no paraíso. Deus abençoe a todos. Voltem para Cristo. Leiam a palavra.